Oi pessoal, estou voltando para dar continuidade na minha história. Hoje é a parte 4. Vamos ver se eu termino essa história hoje, né? Eu já estou na parte 4. Postei aí a parte 1, parte 2, parte 3 e hoje eu venho com a parte 4. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não está entendendo a história, você veja aí a parte 1, parte 2, parte 3 para poder você continuar entendendo, né? O decorrer de toda a história. Então bora dar continuidade. No vídeo anterior eu postei, né? Eu parei na parte que eu voltei, né, pra casinha que eu tinha alugado, uma casinha que eu tinha junto com a irmã, né? E aí eu tinha alugado ela. E aí o menino, o moço que morou lá, né? Que tava morando na casinha, ele morou por mais de um ano. E só saiu porque a gente pediu, né? A casinha para poder a gente tá voltando, né, pra casinha. Para poder dar um tempo de aluguel, né, gente? E aí a gente voltou. E nessa volta, gente, se as coisas estavam difíceis antes de eu ter saído para ir morar de aluguel, porque eu saí de lá porque o trem lá estava bem complicado. Eu estava vivendo tava passando por uma fase bem complicada assim, passando por muitas provas. E aí eu resolvi alugar a casinha e resolvi dar um tempo lá, da rua, né? Onde fica a casinha. E aí eu fui morar de aluguel, passei mais de um ano morando de aluguel. E a casinha ficou alugada. E aí depois, com o passar desse ano e pouco, de um ano e alguns meses, a gente resolveu pedir a casa de volta. Eu creio que foi um ano e 5 meses, um ano e 6 meses por aí, gente, que a gente morou de aluguel. E eu deixei a casinha pra lá, alugada. E aí foi quando a gente resolveu pedir a casinha, né, pra gente poder estar voltando. Gente, desculpa porque tem hora que dá um pigarro na garganta. E a gente pediu a casinha, a gente voltou, né? O moço só saiu, gente, o inquilino de lá só saiu porque a gente pediu, né? A gente teve que pedir pra poder a gente voltar. E ele gostava só de morar lá, né? E aí a gente pediu e voltamos. Só, gente, que se eu tava passando por coisas assim bem complicada antes, imagine depois que eu voltei. Gente, foi tanta tribulação. Se eu vivi tribulação antes, imagine depois. Foi tantos levantes pra minha vida, gente, que você não tem noção. E começou a acontecer várias coisas depois que eu voltei. Mais coisas ainda, porque já estava acontecendo antes de eu sair pra ir morar de aluguel. E depois que eu voltei, foi que aconteceu mesmo, foi que o negócio... Gente, foi muita coisa. Se eu for falar aqui, vai dar um vídeo enorme, só falando aí a tribulação que eu vivi nesse tempo. E aí, voltei, e aí, como eu vi que a situação só piorou, que até então, né, até meu filho disse, mãe, mas passa a ser que a rua esteja mais calma, os vizinhos estejam, né, e as coisas tenham mudado e tudo mais. Mas não, gente, não mudou não, só piorou. E aí, foi quando eu tomei uma decisão de colocar a venda, né? Porque assim, antes de eu pensar nisso, de eu pensar em vender, antes também de eu começar a passar pelas provas, antes da reforma que a prefeitura fez na casa, eu pensava muito, gente, em comprar a parte da minha irmã, né? A parte da outra irmã. Porque a outra irmã, gente, ela sempre, olha, ela é um tipo de pessoa que ela é bem aventureira. Ela não gosta de passar muito tempo em canto nenhum. Ela nunca, sabe? Ela não era aquele tipo de pessoa que fica muito tempo assim, parada no canto só. Ela gosta de estar viajando, ela gosta de conhecer, viver coisas novas, enfim. E aí ela morou por aqui na fase dela, mocinha, na fase dos seus 17 anos, por aí. E quando ela foi embora daqui, eu acho que ela tinha uns 18 anos na época. E pronto. Ela só vinha aqui mesmo de vez em quando, uma vez ou outra, a passeio. E aí eu sempre tinha isso comigo, de poder um dia comprar a parte dela. Mas aí Deus nunca me abençoou para comprar a parte da irmã, né? E aí a casa ficou... E fiquei morando na casa, né? Nunca tive condições de comprar a parte dela, Deus nunca abençoou, né? Com condições financeiras para comprar a parte dela. E eu fiquei tomando de conta da casinha, porque as coisas o dinheiro nunca vinha para poder eu comprar. Mas eu creio que tudo tem um porquê, tudo, Deus sabe todas as coisas.
E aí a prefeitura, graças a Deus, reformou. Fiz a minha parte também, né? E também cuidei para não deixar, né? A pessoa não estivesse lá e a casinha tá abandonada, enfim. E aí fiquei, né? E aí aconteceu tudo isso. Aí foi quando, e como Deus nunca abençoou, e aí aconteceu isso, fui morar de aluguel, e agora e depois eu voltei. E nessa volta aconteceu, a situação só piorou, com as complicações de tribulações, as coisas, né? Coisas ruins, gente, só aconteceu coisa ruim. Não vou nem comentar aqui, que só Deus toma de conta, né? Só sei que não foi coisa boa não, foi muita tribulação mesmo, muitas perseguições, muitos levantes, enfim. E aí foi quando eu tomei a decisão, na volta, que eu comecei a passar por tudo de novo, e só piorou, né? E aí quando foi, a gente depois na volta a gente passou mais de um ano, foi uma coisa assim, gente, que a gente ficou por lá ainda, depois que a gente voltou, retornou, né? A gente voltou, saiu do aluguel e voltou pra lá. E aí a gente ficou, acho que um ano. E se não foi um ano, foi quase um ano. Ou foi mais de um ano. É porque eu não consigo, não tô conseguindo recordar aqui. Mas aí, na metade do caminho, antes de terminar esse tempo todo, né? Esse tempo que a gente ficou lá, eu tomei uma decisão de vender. E aí foi quando eu entrei em contato, né, com a irmã. E falei pra ela, eu não, né? Porque assim, gente, a gente, desde criança que nós nunca, assim, eu vou ser sincera aqui com vocês, eu e as minhas irmãs, nós não somos unidas, vamos se dizer, vamos logo no papo reto, eu não quero estar com mentiras aqui com vocês, eu não quero estar escondendo nada de vocês. Eu e as irmãs, nós não foi criada assim, aquelas irmãs tudo junto, porque nós foi criada praticamente separadas, né? Nós não tem aqueles vínculos mesmo de irmãs assim unidas, aquelas irmãs juntas, é tudo, cada uma por si, sabe? Cada uma por si. E aí ela sempre viveu assim, nós sempre vivemos uma distante da outra. E com essa história todinha, eu que terminei ficando por aqui, nessa cidade, que aí eu vim, né? Pra quem viu a parte 1, parte 2 e parte 3 vai entender. Eu quem fiquei aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quem fiquei no final dessa história para resolver essa situação dessa casa que tem hora que eu fico me perguntando, Deus, o porquê que eu que fiquei aqui, que Deus permitiu que fosse eu, né, para ficar com essa bomba na mão, que esse negócio dessa casinha, mas eu sou muito grata a Deus também, porque, né, assim, Ele me abençoou muito, me livrou de muitas coisas ruins e tudo tem a mão dele, né, gente? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Não está entendendo hoje, mas não entender. Aliás, eu já estou começando a entender toda a história, assim, o que realmente Deus está querendo para minha vida, né? Eu já estou começando a entender. E aí, deixa eu falar a parte da minha irmã, né? Que eu e as irmãs, nós não tem aquele vínculo e aí nós não tem aquele contato, né? Porque quando nós tem é só de discussão, sabe? É só de picuinha. Aí eu não entrei diretamente em contato com a minha irmã. Eu mandei o meu filho, até porque ela é muito bruta. Ela é um tipo de pessoa que ela é muito bruta. Eu não quero estar aqui, nem quero me vitimizar, nem também quero denigrir a imagem de ninguém. Só estou falando aqui alguns fatos assim, básicos, que vocês têm que saber. Ela é um tipo de pessoa bruta, aí eu evito certas coisas, eu evito contato com pessoas assim que seja explosivo, porque eu só quero paz na minha vida, sabe? E aí eu já conhecendo a peça, nós não foi criada junto, mas eu já sei mais ou menos eu já sei mais ou menos assim, né? A pessoa, assim, como que ela é, né? Ela é uma pessoa muito assim, explosiva, sabe? Aí eu evito esse tipo de gente, pode ser quem for. E aí eu evito, né, eu já tava pensando, não, vou evitar de entrar em contato com ela diretamente com ela, porque vai que ela vem aí com 4 pedras na mão e eu não quero, ó, de problema já basta que eu estou vivendo por cá. Aí eu mandei meu filho entrar em contato com ela, né, com a irmã, com essa que era a outra dona, e aí eu falei com ela e mandei ele falar assim, fulana, e aí, nós tá querendo colocar a placa de venda aqui para dividir logo cada qual que é seu, porque minha mãe não tá querendo mais continuar por aqui, e aí o que é que você acha? Aí ela falou, não, pode botar, pode vender, vamos vender, porque cada carro pega cada carro que é seu, e aí ficou tudo certo.
Só, gente, que daí, quando eu aí coloquei o anúncio, né, no Facebook, no LX, e tá. E falei para os conhecidos também, que tava vendendo a casa. E aí, logo quando eu anunciei, veio bastante pessoas interessadas na casa. Só que a casa tava com a documentação, tipo, era só, não tinha documento, era só aquele papel de compra e venda, né? Que no caso só tinha mesmo no papel de compra e venda o terreno, né? Como eu falei para vocês no começo aí da história, meu pai tinha comprado só o terreno. E outra, ele não registrou, comprou, mas não registrou o terreno. E aí, gente, deu essas confusão toda por conta desse documento. A documentação do terreno estava todo, na verdade, todo errado. E eu morei por esses anos todinho, né, assim, com esse documento, que no caso, no papel, no documento, que no caso é a escritura de compra e venda, tem só o terreno, né, não tem... A casa não é registrada, né? Porque a gente tem que fazer lá aqueles processos todos pela prefeitura e tudo mais. É porque eu não entendo, gente, para explicar aqui direitinho para vocês, mas eu creio que quem entende vai entender aí, tá entendendo, né? E aí ficou que aí deu esse problema aí no documento, as pessoas que vinham olhar se interessavam na casa, mas não se interessavam nem na localização que a casa está plantada e nem na situação que o documento se encontra, né? Se encontrava. E aí eu me aperriei, gente, eu fiquei mal e eu adoeci, fui parar no hospital com problema de ansiedade, porque eu fiquei muito ansiosa por conta dessa situação. E eu pensava, meu Deus, será que nós não vai conseguir vender essa casa por conta dessa história, desse documento todo errado, porque as pessoas não se interessavam, não confiavam em comprar a casa assim, né, do jeito que o documento estava, né, que no caso não é documento, lá é tipo sei lá, gente, eu não sei nem explicar pra vocês, que nem registrado tava, gente, o terreno. E é muito gasto, né, pra fazer essas coisas. E eu sentei condições, a outra também sentei condições pra gastar com essa pra deixar tudo certinho. Enfim. E aí terminou. E aí ninguém se interessava. Eu vi um monte de gente olhar a casinha. O povo via a casa pelo anúncio no LX, no Facebook, e se interessava pela casinha, vinha olhar, gostavam da casinha, mas não gostava nem da localidade e nem da situação que estava o documento. Aí eu passei, gente, bem uns 2 meses, 3 meses nessa peleja. E todo mundo que vinha anunciar não dava certo por conta do documento e da localização da casa. E aí eu disse, meu Deus, e agora, Senhor? Aí entrei em propósito. Sim, aí me estressei com a irmã, porque ela... Teve um que até se interessou, foi a penúltima pessoa que se interessou ainda de comprar, mesmo assim, e ela assinar, né? Eu sei que ficou de acordo, assim, tudo certo para que ela assinasse e tudo mais, mas aí o marido dela, o ex, no caso, porque ela tá separada, aliás, estava, né? Não sei se voltaram, tinha que assinar também. E aí ela não queria que ele assinasse para poder não pegar nenhum centavo dela. E ficou aquelas enroladas, e ficou aquele aquele cá, aquele vai e vem dela sem querer, e eu me estressei com ela, aí eu peguei, entrei em contato com ela, não mandei mais nem meu menino, eu disse, espera aí que agora ela vai ouvir poucas e boas. Aí eu liguei pra ela e disse, olha mulher, pelo amor de Deus, se tu não queria que ela assinasse porque tu casou, eu disse umas verdades a ela, né, porque tu casou, e não sei o que, e disse um monte de coisa. Ela disse, você aí me esculhambou também, porque eu já tava evitando falar com ela por conta disso, porque ela é bem assim, bem explosiva, essa irmã. Aí foi quando eu me estressei, minha gente, eu peguei na mesma hora, não deixei ela terminar de me esculhambar, peguei, liguei o telefone na cara dela e não quis mais falar com ela de jeito nenhum. Já para evitar estresse por conta do problema da minha ansiedade, né? Eu fiquei tão mal, gente, eu passei por tanta coisa quanto aquela casa. Eu sei que no final da história eu fiquei me perguntando a Deus o porquê que Deus permitiu que eu ficasse com essa bomba na mão. E aí, minha gente, deixei quieto. Aí eu disse, Senhor, aí eu resolvi. Aliás, antes a gente já estava entrando em propósito, né? Ela tinha entrado em propósito, só que daí aconteceu tudo isso no documento. Aí entrei em propósito de novo com meu filho, né? Para que Deus colocasse uma pessoa que aceitasse comprar a casa
dessa forma que estava, né, com o documento dessa situação, porque se fosse depender da irmã, a irmã estava nessa situação toda enrolada para lá com esse marido dela, e eu não estava aguentando mais. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O Senhor quer que se o Senhor realmente é isso que o Senhor quer que eu saia daqui, então, pelo amor de Deus, coloca uma pessoa, Senhor, para que compre essa casa, em nome de Jesus, do jeito que ela está aqui, com esse documento do jeito que está, porque eu não estou aguentando mais, eu já estou no meu limite. Eu fiz esse propósito reclamando com Deus, né? Gente, eu juro a vocês, ó, chego me arrepio. Com uma semana depois, chegou a pessoa, a abençoada que Deus botou no caminho, no meu caminho para comprar a casa. Vocês podem acreditar, com uma semana depois, Deus teve de misericórdia, porque era a vontade dele de vender ali, gente, porque ali, o que eu tinha de viver, eu tinha vivido, né? E tudo, a nossa vida é movida de ciclos, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, então eu quero terminar pelo menos essa parte, e eu creio que ainda vai ter mais uma parte, viu, pelo que eu tô vendo. E aí, gente, Deus colocou essa pessoa, a pessoa logo que chegou lá, viu a casa, se agradou logo, porque a casa era bonitinha, gente, a casa era bem arrumadinha. Era não, né? Com certeza ele deve estar mexendo lá, reformando mais ainda, né? Mas a casa tava uma bonequinha, gente, bem bonitinha mesmo. E tava toda reformadinha, toda na cerâmica, toda revestida, banheiro, cozinha e tudo mais. E aí o moço que veio logo se interessou, só que ele colocou pouco dinheiro pela localização. Ele aceitou, mas porém teve essas duas partes aí, né? Que foi, ele reclamou da localização, mas ele disse que a localização não tinha problema porque ele ia comprar mais para alugar, ele não ia comprar para morar, entendeu? Ou então ele disse que ia fazer uma garagem, fazer tipo um salão para guardar o carro, sabe? E também ele falou, botou pouco dinheiro também por conta do documento. Ele disse, ó, eu compro, agora eu vou botar o meu valor. Se vocês aceitar, a gente fecha o negócio hoje mesmo. Hoje mesmo não, ele falou assim, no final do mês a gente fecha o negócio. Faltava o quê? Uma semana ou era 2 semanas para chegar ao final do mês, era uma coisa assim. E aí ele deixou o valor dele. E aí eu fiquei em casa pensei com meu filho, a gente falou pra ela achou ruim, porque disse que era pouco dinheiro, porque não sei o que, aí me esculhambou, porque eu disse que eu tava querendo dar a casa de graça, aí eu disse, ó, Jefinho, pelo amor de Deus, fale pra ela que ela não pode me reclamar, porque se nós tá passando por isso, a culpa mais tá sendo também um pouco dela, porque ela envolvida com esse ex-marido, com essas complicações com o ex-marido, não queria que o ex-marido pegasse nenhum centavo dela, então ela quer o quê? Então vai ser do jeito que tem que ser, pronto, acabou-se, ponto final. Isso aqui é bem materiais, a gente vende por qualquer valor e depois trabalha e nós reconquista tudo novamente. Eu disse o Jefinho passava para ela. Eu sei que, gente, nós não já se falava, agora é que nós se fala mais depois de toda essa história. E aí terminou que depois de tanto bafafá, ela terminou aceitando, porque não tem outra escolha. Ela não queria vir morar aqui, porque ela não gosta daqui. E também eu não queria ficar morando lá, nem também queria estar deixando alugada, para poder não estar com essa responsabilidade de estar me preocupando com o inquilino, nem com nada mais, né? Fazer parte daquela casa. Gente, eu sou muito grata a Deus por tudo, né? Por todo o tempo que eu morei lá. Eu vivi muitas coisas boas, porém vivi muitas coisas difíceis também. Eu vi muitas coisas difíceis ali também naquela casa, então eu creio que realmente era isso que Deus queria, né? Se Ele colocou no meu coração assim, meu coração chega a arder de tanta vontade de vender aquela casa, gente, chega a queimar com aquela vontade, sabe? E depois que eu saí de lá, eu senti um alívio, que você não tem noção. Apesar de eu estar morando em aluguel hoje em dia, mas eu tô tendo uma paz que vocês não têm noção. Parece que eu tirei um peso das minhas costas, sério. E aí, gente, foi quando o rapaz aceitou e ele comprou a casinha. Agora ele botou o valor dele, foi pouco. Aí eu disse ao Jefinho, vamos aceitar. E aí ela aceitou também, né? E eu disse, olha, eu não vou nem colocar um pouquinho a mais para ver se ele dá, porque se eu tô querendo mesmo desapegar disso aqui o mais rápido possível, porque se eu botar um pouquinho, aumentar um pouquinho mais, vai que ele queira desistir. Então vamos ficar quieto, vamos aceitar o que ele tá botando em cima, dando o valor dele. E aí a gente aceitou. E aí a casa ficou, gente, a casa, assim, se tivesse com tudo certinho, e se a localização fosse boa, a casa pegava no máximo uns 65 mil. Mas aí como a localização não ajudou, e o registro, a documentação estava toda complicada, aí ficou por 40 mil reais. Pois é, minha gente, a casinha ficou por 40 mil reais. A casinha valia mais, né? Se ela tivesse localizado em outro lugar, mas
infelizmente não estava, e também a documentação estava toda complicada aí, como eu expliquei aí pra vocês. Eu expliquei por cima, né, porque eu não entendo muito essas coisas, mas eu creio que vocês estão entendendo, né. E aí ficou por 40 mil reais, aí foi quando a gente conseguiu vender, do jeito que assim, tudo no celular, assinou lá um papel no cartório, e aí com 2 anos depois ele vai lutar para poder conseguir, né, pelo uso capião, né. E aí é tudo com ele, aí ele vai ter que gastar e tudo mais, né, gente? Então, ele vai gastar com IPTU, que ele disse, olha, não precisam pagar IPTU atrasado, pode deixar que eu pago. Ele ainda fez esse acordo comigo, ele disse, olha, não se preocupe com os IPTU que tem aí atrasado, pode deixar que eu pago tudo, eu vou comprar a casa por esse valor, e aí pode deixar o resto comigo, que eu vou lutar agora para poder conseguir colocar ela no meu nome, tudo certinho. E aí você pode ficar sossegado, e pelo menos se você tá querendo paz, então não tem dinheiro que pague mesmo, é a paz da gente. Então por isso que eu digo que foi Deus que colocou, com certeza foi Deus, gente, foi Deus que uma semana depois ele chegou e deu tudo certo, assim, dentro de uma semana, e depois disso só tive aquela paz, só que essa paz durou pouco, e logo depois veio outra prova, que até hoje eu tô passando por essa prova, que essa prova vocês vão saber no próximo vídeo, e vocês vão ficar tudo de cabelo em pé, o processo que eu estou passando até hoje, depois da venda da casa. Então no próximo vídeo vocês vão saber. Eu creio que vai ser a última parte da história, assim eu espero, mas eu vou fazer de tudo que seja a última parte, tá bom? O vídeo já ficou um pouco longo, mas é assim mesmo, né, gente? É a história, né? Então, ó, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso, tá bom? Tchau, meus amores.